Olá, nós somos o GastroPed Talks, o canal da gastropediatria da Unicamp. Nós somos Dr. Lucas Rocha Alvarenga, doutora Natasha Silva Sandi e doutora Maria Ângela Belomo Brandão. O GastroPed Talks é um canal sobre gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas, com foco em profissionais de saúde, em que vamos discutir temas e evidências atuais com base em guidelines, artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Bom, o tema de hoje do GastroPed Talks, diarreias congênitas e pseudoobstrução intestinal. Vamos começar com o guideline da ESPGHAN, que é pseudoobstrução intestinal pediátrica, publicado no JPGN em 2018. Bom, a ideia desse guideline começou em 2014, quando um grupo de pesquisadores dentro da ESPGHAN se reuniram para discutir sobre pseudoobstrução intestinal e convidaram algumas pessoas de fora, alguns pesquisadores de fora da ESPGHAN para fazerem parte desse grupo de estudo. A varredura da literatura foi feita de janeiro de 2015 a dezembro de 2016, um tempo relativamente pequeno, e o guideline estava pronto para publicação em julho de 2017. Eles incluíram crianças no estudo e tiveram uma certa dificuldade com os mesh terms, porque um dos problemas do estudo de pseudoobstrução intestinal pediátrica é a falta de padronização, é a falta de uniformização dos termos relativos a essa doença. E como forma de recomendação, eles colocaram recomendações fortes e fracas. O guideline foi dividido em 10 perguntas e para cada pergunta foi selecionado um grupo de pesquisadores e cada um deles cada pergunta foi feita uma revisão sistemática. A primeira pergunta aqui é se a doença pediátrica era semelhante à doença dos adultos. Bom, a SIPO, que é a pseudoobstrução intestinal crônica, foi descrita na segunda metade do século XX, quando um grupo de pesquisadores detectou 13 pacientes, descreveram 13 pacientes com quadros de obstrução intestinal, sem a presença de nenhuma lesão orgânica que justificasse essa obstrução. Naquela época, o diagnóstico era feito pelos sintomas clínicos e por exames de imagens que justificasse essa obstrução intestinal, mas eles viram que, com o passar do tempo, a doença que se incidia na pediatria era diferente das manifestações dos adultos. As crianças tinham doença já no primeiro mês de vida, já no nascimento. A doença pediátrica primária era muito mais comum do que a secundária, e o comprometimento do trato gênito-urinário era muito mais comum que nos adultos. E um dos pilares do tratamento das crianças era a via de alimentação. A desnutrição era um problema muito grande na faixa etária pediátrica, e por todas essas particularidades, a primeira recomendação aqui é que se criasse uma nova entidade. A pseudoobstrução intestinal crônica ficaria reservada aos adultos e a pediatria teria a pseudoobstrução intestinal pediátrica, a PIPO. E aí, como que eles definiram a PIPO? A PIPO é a inabilidade crônica do trato gastrointestinal na propulsão do conteúdo. Isso acaba gerando sintomas e sinais clínicos que simulam uma obstrução intestinal, mas que não tem nenhuma lesão mecânica ou orgânica que justifique esse comprometimento. Eles definiram aqui como comprometimento crônico mais do que 2 meses do nascimento, de forma contínua e seguida, ou mais do que 6 meses em qualquer faixa etária pediátrica. O diagnóstico tem que ter pelo menos 2 desses 4 comprometimentos. Então, o primeiro seria o envolvimento neuromuscular do intestino delgado, e isso pode ser provado por várias formas diferentes. Dilatação de alças e presença de nível hidroaéreo nos exames de imagem e alterações genéticas e ou metabólicas de doenças secundárias à pseudoobstrução intestinal pediátrica e comprometimento do peso, da estatura e do crescimento dessas crianças acometidas. Bom, a epidemiologia, pela falta de uniformização dos termos, pela falta de uniformização do diagnóstico, pelos baixos níveis de registros nacionais e internacionais, a incidência e a prevalência é pouco conhecida. Ninguém tem dúvida que é uma doença rara. Em uma das coortes americanas, eles colocaram uma prevalência de 100 recém-nascidos por ano, o que gera uma prevalência de 1 para 40 mil até 1 para 100 mil nascidos vivos. O sexo feminino é um pouco mais acometido que o sexo masculino, e mais de 50% dos casos já têm sinais e sintomas compatíveis ainda no primeiro mês de vida
dessas crianças. O prognóstico é muito ruim, mais de 60, 70, 80% das crianças desenvolvem uma dependência de nutrição parenteral ao longo da vida, e até um terço delas morrem por complicações da doença na primeira infância. Bom, sinais, sintomas e comorbidades associadas à PIPA. 20% delas já se manifesta antes de nascer, então, principalmente aqueles que têm comprometimento do trato geniturinário. Então, nos ultrassons morfológicos, antes de nascer, eu tenho dilatação de algum segmento de intestino ou do trato gastrointestinal, associada a dilatação ou desmotilidade de algum segmento do trato geniturinário, eu já tenho uma forte suspeita de pseudoobstrução intestinal. Então, essas crianças já nascem com essa suspeita diagnóstica. As outras crianças acabam sendo praticamente todas diagnosticadas no primeiro ano de vida. Metade até 2/3 delas no primeiro mês de vida e mais ou menos 80% até o final do primeiro ano de vida. São crianças que têm sintomas clínicos clássicos de distensão abdominal, obstrução intestinal mesmo, e podem ter diarreia por sobreaquecimento bacteriano. Em crianças mais velhas, a gente encontra aqueles casos de obstruções parciais ou totais, quadros recorrentes, vários quadros por ano de obstrução intestinal, desenvolvidos após um quadro de gatilho, então alguma infecção, anestesia, procedimento cirúrgico, estresse físico e emocional. Essas crianças têm uma alternância de hábito intestinal entre diarreia por sobrecrescimento bacteriano com constipação por suboclusão ou mesmo pelo comprometimento colônico da doença, e ao longo do tempo vão desenvolver desnutrição, baixo ganho de peso, baixo crescimento, e podem internar várias vezes por quadros de desidratação associada a vômitos e náuseas. Crianças que já foram abordadas, mesmo que aquelas que evoluem com laparotomia branca, tem um maior risco de obstrução mecânica, obstrução real, por bridas, por volvo. Então, um dos comprometimentos e que geram dúvidas na evolução dos pacientes com PIPO. E outros segmentos do trato gastrointestinal ou extratrato gastrointestinal também podem sugerir a doença. Então, o esôfago pode estar comprometido, o pâncreas e o trato biliar pode estar comprometido, o trato geniturinário muito comumente acometido, e a parte final do intestino, reto e cólon, também acaba sendo frequentemente acometido. E achei interessante trazer isso aqui, porque o guideline coloca algumas dicas para que se suspeite do diagnóstico de PIPO. Então, antes de nascer, aquele ultrassom morfológico que mostra uma desmotilidade do trato geniturinário, associada a uma desmotilidade do trato gastrointestinal. É aquela criança que nasce com sintomas de obstrução intestinal, e eu consigo excluir doença de Hirschsprung, excluir hipotiroidismo, e ainda assim ela persiste com esses sintomas. São aquelas crianças que vão para a laparotomia por sintomas obstrutivos. Eu faço uma laparotomia branca, às vezes até corrijo uma obstrução anatômica, né, uma má rotação, alguma alteração anatômica. E essas crianças persistem com sintomas mesmo depois da correção cirúrgica. Ou crianças com obstrução intestinal associada à desmotilidade do trato geniturinário. E crianças que têm obstrução intestinal associada a alguma alteração sindrômica, essas crianças têm um risco maior ou têm uma pista diagnóstico maior para ter pseudoobstrução intestinal. Bom, qual é o papel dos exames na investigação da doença? A radiografia de abdômen é um exame simples, não invasivo, amplamente disponível, e ele, então, é o primeiro exame a ser solicitado na suspeita da doença. Então, pelo menos um segmento do trato gastrointestinal acaba sendo dilatado em mais de 80% dos casos, e virtualmente 100% das crianças têm a presença de nível hidroaéreo por conta da doença. Então, eu tenho que ter muito cuidado na hora de fazer as incidências da radiografia de abdômen para que eu ache dilatação de alças, mas principalmente a presença de nível hidroaéreo. O exame contrastado também, assim como o raio-x, é um exame fácil de ser feito, amplamente disponível, barato, tem uma certa dificuldade para ingerir o contraste, não é um problema muito grande na prática, e tem a questão da radiação, que acaba sendo um pouco problemática para a indicação desse exame. Caso ele seja indicado, eu opto por fazer um contraste hidrossolúvel ao invés de bário, principalmente para a gente não ter uma obstrução
por excesso de bário, né, um baritoma, e aqui a ideia do exame, a indicação do exame é para excluir causas mecânicas, causas anatômicas, e quando eu tenho comprometimento do trato geniturinário, contração de rins e vias urinárias alterados, eu posso complementar meu estudo com a urografia excretora. O trânsito intestinal não é recomendado de rotina, ele é importante para diferenciar uma constipação funcional de uma incontinência não retentiva, quando eu tenho comprometimento baixo, né, comprometimento de cólon. Ao contrário, a cintilografia para esvaziamento gástrico é sempre indicada e deve ser feita no momento do diagnóstico de PIPO. As outras formas de trânsito intestinal não são recomendadas, principalmente porque imagina-se, né, que na gênese da fisiopatologia da doença há um atraso no trânsito intestinal de todos os segmentos do trato gastrointestinal. Então, a dificuldade na interpretação do exame acaba sendo e dificultando a indicação do trânsito intestinal. Ao contrário, a manometria já é um excelente exame para fazer na suspeita de pseudoobstrução intestinal. A manometria antroduodenal é disparadamente a mais importante, ela auxilia no diagnóstico, ela auxilia nas vias de tratamento, ela é capaz de diferenciar uma pseudoobstrução de uma obstrução verdadeira, e ela auxilia na escolha da melhor via, do melhor local para a via de alimentação. Então, deve ser feito para todos os pacientes com o diagnóstico de PIPO. Manometrias normais são aquelas que têm a presença de fase 3 do complexo motor migratório e que se alteram depois da refeição teste. E a importância dessa fase normal, desse exame normal, é que ele tem um alto valor preditivo negativo. Então, um exame normal praticamente descarta a possibilidade de pseudoobstrução intestinal. E aqui, dentre os exames, tirando a histologia, é o exame mais importante para diferenciar a causa primária da PIPO, se é por neuropatia ou se é por miopatia. A manometria colônica e esofágica depende de sintomas, então eu indico quando eu tenho sintomas desses segmentos e ele vai avaliar a extensão da doença, se é uma doença restrita a intestinos ou se é uma doença que envolve cólon ou envolve esôfago, a depender dos sintomas que esse paciente tem. E a manometria no retal é para descartar a doença de Hirschsprung, também é indicada para todos os pacientes, principalmente aqueles que já têm manifestação no período neonatal. Bom, a cirurgia como forma de diagnóstico, eu tenho dois cenários. Tem aquele paciente que tem uma obstrução intestinal franca e eu preciso abordar cirurgicamente, faço uma laparotomia, mesmo que seja uma laparotomia branca. Nesses casos, a gente orienta o cirurgião a fazer uma biópsia transmural, lembrando que a avaliação histológica da PIPO, ela envolve a necessidade de uma biópsia transmural para avaliar todos os segmentos da parede intestinal. E a biópsia transmural só é conseguida através de um procedimento cirúrgico. A endoscopia, colono, não é capaz de tirar, né, de fazer uma biópsia transmural. Quando eu tenho paciente que não necessariamente vá para uma cirurgia ou não necessita de uma cirurgia terapêutica, aí a necessidade de uma biópsia tem que ser avaliada entre a equipe, com a família, para avaliar os riscos e benefícios. Lembrando que, de uns anos para cá, já tem o advento da laparoscopia, que acaba sendo um pouco menos invasiva do que uma cirurgia aberta. A histologia, ela não vai guiar o tratamento, mas ela é importante para o prognóstico e principalmente aqui para os diagnósticos diferenciais. Esse guideline de 2018 cita um outro guideline de 2009 que ele coloca todas as recomendações de uma biópsia. Então, qual deve ser o tamanho da biópsia, como que deve ser feita uma biópsia transmural, como que deve ser guardada essa amostra, quanto tempo de avaliação, quais os achados mais comuns. Então, não foi o foco desse guideline, mas eles referenciaram esse guideline de 2009, que é um guideline que vale a pena fazer a leitura para quem acaba, e aí principalmente para cirurgiões que acabam lidando com esse tipo de doença. Bom, qual é o papel desses outros exames aqui, diagnóstico no momento do diagnóstico de PIPO? Então, exames bioquímicos vai depender das causas secundárias, então doenças infecciosas, metabólicas, genéticas, imunodeficiências, então vai depender do que o paciente tem além da PIPO, né, geralmente as causas secundárias. E exames genéticos, a mesma coisa. Os casos de pseudoobstrução acontecem de forma genética, monogênica, ou associada a síndromes,
ou de forma esporádica. A imensa maioria dos casos é de forma esporádica, não associada à síndrome, e aí o teste genético não tem um papel tão importante. Mas se eu tenho uma doença, uma pseudoobstrução em um caso de síndrome, aqui o exame genético talvez seja interessante. Existe uma mutação específica que pode diferenciar a doença de Hirschsprung de pseudoobstrução intestinal, mas infelizmente não é um exame amplamente disponível para ser feito laboratorialmente, né? As endoscopias, a endoscopia alta tem um papel aqui para descartar diagnósticos diferenciais, então obstrução por má rotação intestinal, doença ulcerosa péptica, doença celíaca e as eosinofilias do trato gastrointestinal. E a endoscopia baixa tem a função aqui como descompressão ou como avaliação de um caso de obstrução mecânica, tanto para diagnóstico quanto para descompressão. Outros exames de imagem também são importantes para descartar causas anatômicas, né? Porque a grande dúvida aqui do clínico e do cirurgião é quando a gente está diante de um quadro mecânico, quando que a gente está diante de um quadro funcional. Se eu estou diante de um quadro mecânico, eu tenho que fazer uma abordagem cirúrgica. Se eu estou diante de um caso funcional, a abordagem cirúrgica acaba atrapalhando e esse paciente evolui com maior risco de obstrução verdadeira ou obstrução mecânica ao longo do segmento. Como opções de exames de imagem aqui, eles colocam a enter-UTC e a enter-ressonância. Quando eu tenho um comprometimento do trato geniturinário, ultrassom de rins e vias, eu posso complementar com uma urografia escritora. Se eu tenho pacientes com uma forma primária ou forma secundária de PIPO, associado à alteração neurológica, principalmente desautonomia, eu tenho vários testes e aí preciso de um auxílio de um neurologista infantil para fazer esses testes de desautonomia. Na avaliação neurológica, a mesma coisa. Eu tenho que encaminhar esse paciente para um neurologista, acompanhar em conjunto com o neurologista, e ele vai indicar a melhor forma de avaliação da parte neurológica desses pacientes com comprometimento também de dismotilidade intestinal. Bom, e qual é o manejo? Qual é o tratamento desses pacientes? O principal pilar do tratamento aqui é o tratamento nutricional. Eu preciso que esse paciente fique em um centro de referência especializado e com equipe multidisciplinar. É indispensável, é fundamental que esses pacientes, tanto os pediátricos quanto os que vão transicionar para o adulto, merecem esse tipo de acompanhamento. Eu tenho que otimizar ao máximo a dieta VO e principalmente a dieta enteral através das ostomias, evitar ao máximo ou retardar ao máximo o início da nutrição parenteral, porque a gente sabe que existem muitas complicações, a principal causa de mortalidade é por complicações da nutrição parenteral, e além disso, uma vez que eu instalo a nutrição parenteral, eu tenho uma dificuldade imensa de tirar esse paciente da nutrição parenteral. Eles fazem, pela desmotilidade, eles fazem muito bezoar, então tentar, quando o paciente é lactente, fórmulas hidrolisadas, alimentações, eles chamam de bite and dissolve, alimentações dissolvidas, batidas, liquidificadas, pastosas, para que eu evite a obstrução intestinal pelo próprio alimento. As medicações, bom, aqui a gente tem um rol muito grande de medicações, porém nenhuma com comprovação para indicação formal. O conhecimento das medicações aqui advém do conhecimento dos adultos. Eles usam muito a combinação de procinéticos com antiemético. Essa combinação talvez seja a que tenha a maior resposta dos sintomas, mas também a que mais tem efeitos colaterais extraintestinais. Como melhores opções aqui, eles colocam a eritromicina, a piridostigmina e o octreotide. Porém, a principal droga dentre os procinéticos é a cisaprida. A gente tem um problema aqui no Brasil, não temos mais a cisaprida, já foi retirada do mercado pelos efeitos colaterais que ela tinha já há um bom tempo. Outras medicações ou outros tratamentos, probióticos, ervas medicinais, transplante de microbiota fecal, ainda são incipientes aqui para o tratamento de PIPO. O guideline também coloca, caso seja necessária a instalação dessas drogas, eles não recomendam nenhum tipo de droga específica ou nenhuma associação de drogas, mas caso seja feita, o médico que vai indicar, que vai prescrever esse tipo de medicação, ele tem que estar muito ciente dos efeitos colaterais e tem que ter muito conhecimento do uso e da indicação desse tipo de medicamento. Então, elas devem ser feitas só em centros de referência.
As cirurgias aqui para o tratamento, a ostomia, uma vez que o paciente vá para a nutrição enteral, a ostomia é mandatória, é praticamente feita em todos os pacientes. Ela ajuda tanto como via de alimentação, como forma de descompressão, e eu acabo evitando várias cirurgias desnecessárias quando eu tenho uma ostomia de descompressão. O melhor local ainda é a questão de debate, principalmente quando eu tenho sintomas do trato gastrointestinal alto. Parece que a ileostomia tem um resultado melhor, tanto para alimentação quanto para descompressão, do que a jejunostomia. Mas isso é muito individualizado. Eu tenho que evitar ao máximo ressecções, então, primeiro evitar uma laparotomia, em casos que a obstrução é funcional e não orgânica, e uma vez feita a laparotomia, evitar ao máximo ressecções que não sejam necessárias, porque esses pacientes evoluem com mais brida, o intestino curto, né, dependendo do segmento ou do tamanho do segmento ressecado, e esses pacientes têm um maior risco de doença hepática associada à falência intestinal. As cirurgias de alongamento intestinal, que são aquelas cirurgias muito utilizadas no intestino curto, e as eletroestimulações superficiais e profundas do trato gastrointestinal acabam sendo promessas aí para um futuro como um tratamento alternativo de pacientes com PIPO. E, por fim, o transplante intestinal é a única forma curativa da doença, mas a gente sabe de todos os problemas envolvidos com o transplante intestinal. A sobrevida melhorou muito pelas técnicas cirúrgicas, pelo manejo dos imunossupressores, ela já passa de 60% em 5 anos, mas ainda assim é um número relativamente baixo para um transplante, depende do caso que a gente está lidando. Existem vários tipos de transplante, ele pode ser só de intestino delgado, ele pode ser combinado e ele pode ser multivisceral, e ele é indicado, fortemente indicado, em pacientes que têm uso de parenteral crônica e acaba tendo complicações da parenteral crônica, doença hepática associada à falência intestinal e a qualidade de vida comprometida. Bom, os desfechos, como a gente falou no início, ainda são ruins, melhoraram bastante, mas ainda são ruins. Aqueles que têm PIPO secundária, depende do comprometimento secundário, depende da síndrome que esse paciente tem ou da alteração neurológica que esse paciente tem de forma secundária, não só do trato gastrointestinal. E aqueles que têm doença primária, a gente sabe que a maioria deles vai precisar de nutrição parenteral prolongada, e aí com todas as complicações da nutrição parenteral de uso prolongado, a mortalidade ainda é bastante alta, a principal causa de morte é por complicações da parenteral ou complicações do transplante intestinal, e o prognóstico vai depender da via de alimentação, do envolvimento do trato geniturinário e de outros sistemas, e do número e da quantidade, né, e dos tipos de cirurgia que esse paciente realizou ao longo do segmento. E, por fim, qual é o momento ideal para transicionar esse paciente para o adulto? Isso é uma discussão, todas as doenças crônicas pediátricas acabam entrando nessa discussão, e essa discussão depende muito do centro que esse paciente acompanha, qual é a experiência do centro, qual é a indicação desse centro de transição. Então, via de regra, eles colocam que a partir dos 15 anos esse paciente já tem que começar a ser transicionado dentro do mesmo centro de referência, transicionado por cuidado dos gastroenterologistas de adulto, e uma das dificuldades, e talvez seja dos objetivos a longo prazo aí da doença da pseudoobstrução intestinal, é que esses pacientes acabem ficando em centros de referência e que eu tenha mais registros nacionais e internacionais. Não só registros de epidemiologia, mas registros de diagnóstico, exames de imagem, histologia, número de cirurgias e achados cirúrgicos. Isso vai acabar facilitando a padronização do diagnóstico e os melhores resultados de acompanhamento desses pacientes. Bom, era isso que o Guideline tinha para discutir aqui conosco. Muito, muito obrigado. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do GastroPed Talks. Estamos no Instagram, @gastroped.talks, no YouTube, GastroPed Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo!